Eu agradeço novamente a professora Flávia pela sua brilhante exposição, dentro do tempo aqui, né? Imagino que nem tomou fôlego para, né, respirar para cumprir os 15 minutos. Obviamente aí tem toda uma margem aí para, né, flexibilidade e a importância da fala da professora Flávia, tanto das conquistas da Convenção Americana, mostrar que estamos, né, aqui em uma situação melhor do que estávamos há 50 anos, em 69, com os seus desafios e especialmente nesse momento no qual é possível, inclusive, fazer algumas inter-relações, né? As demandas estruturais, elas exigem muito do Estado e muitas vezes o Estado não as realiza. Isso gera também um distanciamento da população do sistema, já que não vê a credibilidade no próprio sistema, e próprio sistema, como escolhe algumas demandas, evita muitas vezes o enraizamento. Torna-se um sistema no qual há, claro, poucas demandas, em torno de 20 na Corte Interamericana, 21 a 22, e isso gera também um afastamento do dia a dia, do cotidiano. Esses são os desafios, especialmente em um continente, como a professora Flávia mencionou, de tantas carências, né? Que obviamente esse número de demandas estruturais é insuficiente, especialmente nesse momento que a própria democracia mostra-se também com certos problemas de enraizamento, aquilo que os sistemas eleitorais, não só no Brasil, em vários países do mundo, têm se mostrado insuficiente, transformar a vontade do eleitor em mandatos. E o direito eleitoral brasileiro sempre muito questionado, votar no João e eleger a Joana, ou vice-versa, gerando um sentimento, né, que os sistemas representativos precisam mudar e muito, para que haja uma sintonia entre os desejos de mudança e, claro, os mecanismos democráticos. E por isso aqui eu já passo para o nosso próximo expositor, que é o nosso Paulo Vanucchi, querido, ex-comissionado, ex-ministro, com larga experiência na proteção de direitos humanos. Agradeço novamente a sua presença aqui no Largo São Francisco e passo a palavra. Obrigado, professor André. Agradecer a presença de todas e todos, o convite também, homenagear colegas da mesa, especialmente na Flávia Piovesan, com quem eu tive também uma importante experiência de conviver, de trabalhar junto, de aprender com ela, no período em que estivemos juntos no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, hoje Conselho Nacional dos Direitos Humanos, também ameaçado de morte, atacado, e uma preocupação geral com relação ao futuro. Eu não vou ter nem a rapidez, a fluência da Flávia, e nem sei se vou ter disciplina horária. Eu torço para ter deixado os 3 minutos aí para eu poder usurpar. Mas o professor André, quando nos chamou, talvez não tivesse noção de como que a fala da Flávia e a minha serão complementares, meio no contraponto, porque eu tinha preparado uma fala mais sobre os limites da convenção. Só que o otimismo dela, e terminando com Habermas, quase que me obriga a maneirar um pouco o que eu preparei aqui, e dizer, pedir licença, para meter sobre isso o olhar de um não jurista. Porque os direitos humanos também tem muita gente que não é jurista. Lá na comissão, nos meus 4 anos, eu tive alguma dificuldade, porque o predomínio de juristas ali é tão grande que às vezes eu uma vez tive um susto com uma presidenta da comissão, a jamaicana, sem nenhum bate-boca com ela. Eu tento fazer uma ponderação política, de contextos políticos, onde as violações de direitos humanos ocorrem, e ela começa a me contradizer e vira e fala, mas eu tenho horror à política. E foi de uma perplexidade, porque eu me calei em respeito a ela, mas o meu cérebro continuou pensando, mas o que você está fazendo aqui então? Porque não dá para uma pessoa ser membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que não exige que todos sejam juristas, e nem da Corte, que exige que sejam juristas, se não tiver uma visão da política como a política de Santo Agostinho, de Hannah Arendt, a política do bem comum, a dignidade da política, e não isso que se constrói hoje na ofensiva antipolítica, reacionária, conservadora, regressiva, anticivilizatória,
que é propagar um horror à política para que, fora da política, sobre duas opções só. A guerra de todos contra todos, de Hobbes, ou a iniciativa privada, com a hierarquia do capital. E quem falou isso foi Norberto Bobbio, meu objeto de mestrado. Então eu sou um jornalista, politólogo, mas com inserção do direito que veio dos meus 5 anos de preso político, os 5 anos em que eu trabalhei no Brasil, nunca mais lendo processos daquela bela justiça militar do ato 5, em que o habeas corpus, o sagrado habeas corpus, foi usado como manobra de advogados para tentar obter informações. Saberia que jamais alguém seria solto pelo habeas corpus na vigência do ato 5, que expressamente suspendeu seus efeitos, mas muitas vezes se prestou a um uso positivo, que então, para instruir a tramitação do HC, acabava vindo uma notícia de que a pessoa está na Ilha das Flores, ela está no DOI-CODE da Rua Tutóia. A nossa criatividade dos bons advogados, eu convivo com vários deles hoje na Comissão Arnes de Direitos Humanos, que também expressa um pouco a resposta a esse período terrível do Brasil. Eu tinha preparado uma fala de cientista político, de militante político também, para tratar a Convenção Americana e a própria comissão, que a Flávia integra, eu integrei, outros integraram, mas Dunches de Abranches integrou como representante da ditadura militar para sistematicamente se opor a qualquer denúncia sobre as torturas de Olavo Hansen, de Fernando Santa Cruz, do casal Hambúrguer aqui em São Paulo, e tantos, eu tenho a lista aqui que eu anotei hoje de manhã. Então, a comissão, a convenção, elas são seres históricos, eles são seres políticos e são seres humanos. Humanos quer dizer que depende muito o texto da convenção, de que os comissionados serão pessoas de elevada estatura moral, etc. tal. O que fazer se o poder de Estado que o Brasil tem hoje permite em algum momento ao presidente da República indicar a candidatura e fazer vitoriosa da ministra Damares. Ela será membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso são regras do jogo que às vezes nós entramos numa abstração do jurídico e tratamos direitos humanos como se ele não tivesse conexões com esse mundo real. Eu fui relator de Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru, Uruguai, e criei boas relações com o embaixador do país na OEA, por exemplo, a embaixadora paraguaia, que ficou minha amiga, e a gente também jantava junto, almoçava, e isso permitia confidências do tipo: comissionado, saiba que nós outros embaixadores estamos nos articulando porque estamos fartos de sermos tratados a duras penas por vocês. Nós vamos começar a eleger os nossos. Isso está na convenção. Quais são os critérios para eleger os membros? Então, os Estados Unidos, que são ainda a grande hegemonia política, militar, espacial do planeta, em 45, no final da guerra, quando começa a nascer o nosso sistema mundial, os Estados Unidos tinha metade do PIB do planeta. Hoje não tem a metade, mas ele tem mais da metade do poder militar espacial, que hoje é o 4º poder terrestre, naval, aéreo, e agora o espacial, guerra nas estrelas, escudos nucleares, etc. Os Estados Unidos não terminaram a ratificação da convenção. E se a comissão custa 10 milhões de dólares por ano, nos últimos anos o orçamento da OEA pagava metade. E os Estados Unidos davam metade da outra metade como contribuição voluntária, indispensável, para que fizéssemos essa defesa que a Flávia resumiu tão bem. Só que quando nós fizemos um belo informe sobre Guantánamo, hacia el cierre de Guantánamo, muito bem documentado, com depoimentos de altas patentes militares das 3 armas denunciando tortura,
patentes norte-americanas. Eu fui ao meu comandante dizendo que me recusava a prosseguir aquele tratamento, que ele era tortura, etc. Nós divulgamos e o Departamento do Estado nos chama para dizer que, olha, aquela parcela prevista para maio vai sair só em novembro. E com o simples toque de adiar a contribuição voluntária por tantos meses, demissões, suspensão de audiências, enxugamento de recursos. Então, esse tema da concretude histórica e dessa evolução. Então, a OEA, que tem como brasileiros Hélio Bicudo, Paulo Sérgio, a Flávia, eu, é diferente daquela que teve o comissionado Dunches de Abrantes, que estava lá posto pela ditadura militar para negar as violações e negou todas. Então, na questão das torturas da ditadura, a Comissão Interamericana, o sistema não fez nada pelo Brasil. Fez muito pelo Chile, pela Argentina, pela questão também do calendário, que a vigência só entra mesmo para valer dos dispositivos quando o Brasil já começava a entrar na fase de anistia, de distensão, etc. Tal. O segundo limite que eu não posso deixar de acentuar, porque foi a minha dedicação principal. Quem me conhece sabe que os meus anos de vida eu dediquei mais fortemente ao tema do direito à memória, à verdade e à justiça. O PNDH 3, atacado como foi, que ainda hoje ele é um exuberante roteiro de como construir e afirmar, no ataque sofrido pelo PNDH 3, eu tive na constitucionalista, Flávia Pelvezan, uma das defensoras importantes, enquanto o meu colega, ministro da Defesa, Jobim, ele sabatinado sobre o mesmo tema, e eu, da minha mesa de ministro, assistia a sabatina dele na televisão, ele falava, o PNDH inclui o tema de moradores de rua. Isso não é tema de direitos humanos, isso é assistência social. Quem falou isso? Um ex-presidente do Supremo, um ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique, da defesa de Lula e de Dilma, um articulador final do processo constituinte. Essa pessoa, com essas credenciais, numa sabatina televisionada, está registrado, está em arquivos, diz: moradores de rua não é tema de direitos humanos. Moradores de rua é tema de direitos humanos, e aí está a maior das fragilidades conceituais da Convenção, fruto histórico de uma Guerra Fria que nasceu em 45, com bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e com o troco em 48, quando a União Soviética corta o acesso por terra a Berlim, criando a separação. Então essa Guerra Fria que nasceu em 48, ela vai levar, mais ou menos na mesma época, ao nascimento da OEA, que tem uma longa história, em que em 65 ela coordenou uma ocupação militar da República Dominicana para sufocar um governo nacionalista e reformista com militares brasileiros do Marechal Castelo Branco. Alguns intelectuais foram ao Hotel da Glória, no Rio de Janeiro, protestar contra uma assembleia da OEA que teve logo em seguida, e foram presos. Carlos Heitor Coni, Hélio Pellegrino, né, os 9 do Glória. Para quem conhece o tema da memória da verdade, vai saber desse processo judicial que existiu. A OEA depois, ela teve um momento de vigor democrático. Ela teve um período em que ela levou os Estados Unidos a perderem votações sucessivas. E eu temo que esse período tenha se encerrado com os episódios de 2 semanas atrás na Bolívia, em que a OEA aparece ou será apontada como promotora de um golpe. Porque a atuação dela, e eu com o meu amigo, pelo menos naquela época, Luiz Almagro, conversei em cima da bucha sobre eleições fraudadas em Honduras. E ele me disse: Paulo, essas eleições têm que ser anuladas. Não foram, e o presidente eleito naquela fraude está governando até hoje Honduras, onde foi morta Beta Cáceres e vários lutadores de direitos humanos. E na Bolívia, imediatamente, a OEA reconhece um governo ilegal, inconstitucional, porque eleito sem quórum e com o golpe de Estado voltando à sua pior forma. Porque o golpe de Estado tinha entrado numa etapa agora de uma ação televisiva, midiática, bandas do judiciário,
E com a Bolívia, não. É o chefe do exército, Evo Morales, como Pinochet fez com Salvador Allende, que se rebela e aparece sugerindo a sua renúncia. O maior desequilíbrio aqui é que em 82 artigos, a Convenção tem um artigo para falar de trabalho, comida, fome, educação, saúde, habitação, previdência, seguridade. É o desequilíbrio histórico dos temas bobianos, dos direitos de liberdade e dos direitos de igualdade. Vejam que todos os documentos básicos, no seu preâmbulo, Declaração Universal de 48, a Convenção, para que o ser humano se veja livre da miséria. Então a miséria está presente. E no Brasil nós fizemos direitos humanos durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, achando que fome não era direitos humanos. Não, direitos humanos é a questão prisional, é não ter tortura, é não ter discriminação. Agora, 50 milhões de pessoas não terem comida, não é um tema de direitos humanos, mas como não é o direito a ter direitos, que direito vai ter a pessoa de lutar por escola de qualidade, por uma justiça acessível, se ela não tem comida, né? Se ela não tem aquele vigor de levantar e falar, não, hoje eu vou participar de alguma reunião, etc. Tal. Quero dizer que esse desequilíbrio gerou o protocolo facultativo. A Flávia e eu trabalhamos junto no grupo de trabalho, que com enorme retardo, finalmente começou a fazer, mas é quase uma troca absolutamente soft power de comunicados. O grupo de trabalho prepara, manda para os estados, valorizamos o crescimento da educação em tal questão do Paraguai e lamentamos esse outro, e você vai fazer uma coisa que em si é positiva, é para cima, é bom. Agora, diante de um mundo e de uma regressão, em que a OEA ela está convocada a mais do que isso. Então vamos partir para uma nova Convenção Americana? Não. Porque se for discutir uma nova, ela vai sair muito pior do que a que nós temos. Igual a Constituição de 88. Falou-se por aí, não, vamos fazer uma nova Constituição. Loucura! Se fizer uma nova Constituição agora, o artigo 5º desaparece. Né? Quer dizer, toda aquela história da proteção, dos avanços civilizatórios. É um pulsar da história, sempre existiu esse tipo de pulsar e vai passar. Claro que vai passar, nós não sabemos se é em um ano, em 2, em 3. Cada dia de notícias ali eu comentei, né? Falamos agora. Bolsonaro está falando GLO para impedir ocupações do campo, na área militar. E está pegando as experiências do Chile, da Bolívia, do Equador, para quê? Para treinar os militares, porque se por acaso acontecer aqui no Brasil, nós não seremos pegos de surpresa. Sem necessidade de tanques fecharem o Congresso Nacional, né? E mesmo quando ele comete arroubos de caçar o registro da Rede Globo, etc. Bom, eu quero dizer que um último desafio que nós precisamos de trabalhar e enfrentar é um problema quase que sem solução. Porque para um politólogo, e aí eu não conheço bem a estrutura, eu não sei até que ponto vai a questão da razão de Estado como última ratio, né? E é isso, quer dizer, os direitos humanos, essa utopia, ela é a utopia do mundo sem guerra, da paz. Eu gosto de repetir a distância com a realidade. Porque nós vamos chegar agora e perguntar em qualquer praça, qualquer bar do Brasil, em qualquer igreja mesmo, se for bem perguntado, assim, olha, foi preso ontem em flagrante um estuprador que violou uma menina de 7 anos e matou em seguida. O que a gente faz com ele? E os direitos humanos dirão, prende, submete ao devido processo, né? Avalia se é uma patologia psiquiátrica. Né? Milhares de anos falam o contrário, falam não, é talião, mata. E mesmo nós, quando imaginamos essa violência acontecendo, a gente mesmo não sabe se reagiria na hora de um novo animal. Então, esse desafio precisa de ser levado adiante
No contexto dessas limitações, e daqui para frente eu estou mais preocupado ainda, porque a OEA, ela acaba incorrendo com a sua comissão de acompanhamento eleitoral e desencadeia um golpe que não vai terminar com o número de mortes que teve agora. Eu fui relator para a Bolívia durante 4 anos, eu ia 3, 4 vezes por ano. Eu conheço o país de ponta a ponta. Existe uma massa indígena que se sentiu pela primeira vez reconhecida, valorizada e contemplada em políticas. Então, vai ter que ter muita bala de metralhadora, vai ter que matar muita gente, e não é com essas soluções que a OEA está tomando, né, em que vem a União Europeia se prontifica a intermediar, mas reconhecendo a presidenta eleita que se autoproclamou presidenta, sem quórum. E aí ela para e vai para a razão de Estado. Olha, nós somos uma organização de estados americanos, os estados são isso, e vamos deixar agora nesse momento de pensar em delicadezas e vamos reconhecer o novo governo de fato da Bolívia e pronto, etc. Tal. Então eu acho que as próximas falas ainda podem agregar mais nesse primeiro contraponto do otimismo, da vontade, o necessário pessimismo do outro lado. Acho que a América, sem a OEA e sem a Convenção Americana, seria muito pior do que com. O mundo sem a ONU seria muito pior. Agora, a ONU recebe um pedido de autorização para fazer uma guerra no Iraque ou na Líbia, e ela nega. E a guerra é feita do mesmo jeito e ninguém mais toca no assunto. O ditador líbio, Muammar Gaddafi, ele foi morto sob tortura por empalamento. Todo mundo sabe o que é empalamento, e todo mundo sabe que foi isso, e nenhum organismo de direitos humanos abre a boca sobre isso, com medo de aparecer como defensor de um ditador. Não, ele é um ditador, mas se o Ustra fosse preso em vida, ele teria que gozar de todos os mais sagrados direitos humanos do próprio torturador. Né? Ele não pode ser pressionado, não pode ser humilhado, desqualificado, tratamento cruel, desumano, degradante, não pode ser esticalhado. Então, o problema é complexo. Se eu venho aqui com uma fala um pouco mais triste do que se esperava num dia de comemoração, é porque isso é importante e vai cutucar, especialmente a juventude aqui presente, que está estudando, que está pós-graduando, que está pesquisando, a seguir firme nessa luta, com uma compreensão muito real dos limites que existem, para saber que ali nós não vamos resolver os problemas da América, nós podemos trabalhar. E o cumprimento das decisões. No meu tema, direito à memória e à verdade, nós temos decisões finais da corte na Costa Rica, sobre Gomes Lund, Araguaia e sobre Vladimir Herzog. E daí? Qual a consequência disso? Né? Qual a força cogente da decisão para fazer cumprir? Então são temas que eu quero colocar e na hora do debate a gente pode voltar um pouco. Obrigado, gente.